nome de Jesus. Para quem está com a Bíblia impressa, um jeito que eu acho legal de a gente procurar o livro de Tiago mais fácil, não é começando do começo e nem lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu acho mais fácil. Quem for na minha, pode ser que seja útil. Você abre em Apocalipse, que é o último livro, vai voltando para trás, aí você tem Judas, que é o meio-irmão de Jesus também, irmão de Tiago, aí depois vem o apóstolo João, com a sua terceira carta, depois a segunda carta, depois a primeira carta, e aí vem o nosso Tiago, nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de Maria. O texto que nós vamos ler é no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 11. Podemos ler? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, os irmãos podem estar se assentando. Nós não vamos discorrer todo esse trecho, porque não dá tempo. Mas nós vamos estar trazendo uma mensagem que eu creio que vai ser muito edificante, inesquecível para o coração de cada um, assim como Deus fez comigo. Tiago, meus irmãos, né, o livro de Tiago, na verdade, é uma carta. Ele enviou uma carta, e é todos esses 5 capítulos de Tiago. Ele enviou uma carta. E ele enviou essa carta, cujo destino, o destinatário da carta, foi um povo que foi disperso de Jerusalém no princípio da igreja. Não é? Então, eu quero discorrer algumas coisas com os irmãos. Nós começamos lendo essa carta, e ela já diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por provações. Esse povo que foi disperso, eles estavam sofrendo grandes provações. Por quê? Os irmãos devem se lembrar que quando foi enviada uma perseguição a eles, o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, ele assolava a igreja e pegava as pessoas, arrancava das casas com família e tudo, e jogava na rua. A casa deles era espoliada, era tomada. Eles ficavam na rua, passando vergonha, fome, frio, sem destino, sem eira nem beira. Além disso, foi profetizado, quando a igreja começou, foi profetizado que haveria uma grande fome nessa época. E isso aconteceu realmente. Foi da parte de Deus. Essa fome, então, a perseguição a qual eles estavam passando era perseguição onde eles eram lançados, fugidos, e para onde eles iam, além de tudo, ainda
passavam fome. E agora o texto é para esse pessoal que o nosso irmão Tiago, meio-irmão de Jesus, manda uma carta dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Já pensou, você está passando uma provação, um perrengue desgraçado, você todo lascado, e eu dizer para você, pô, se alegra, meu irmão. Da hora, né? É assim que a gente lê, não é? Como é que pode ser um troço desse? Ter maior, tudo dando errado, está tudo... E vem na Bíblia escrito da parte de Deus, que é para mim ficar alegre ainda com esse negócio. É um negócio, um paradoxo, né? Um negócio complicado. Então, o assunto que eu quero tratar hoje, que nós queremos estar discorrendo, é provação. A provação como um agente da graça de Deus no processo de regeneração. Amém? Processo de regeneração. A provação como um agente da graça de Deus no processo de regeneração. Isso envolve o nosso ser individual como coletivo. Vamos falar um pouquinho sobre processo, sobre regeneração? Os irmãos estão comigo? Estamos juntos nessa? Quem está vivo diz, glória a Deus. Agora eu me animo. Agora eu vou falar sobre regeneração. Como introdução, para depois a gente entrar para falar de provação. Porque senão, não tem graça. Já que está todo mundo comigo, vamos falar de regeneração? O que é esse negócio, né? Regeneração. O que é preciso para ser salvo? É preciso, para ser salvo, ter fé. Amém? Isso é para a gente falar um pouquinho sobre a regeneração. Para ser salvo, a gente precisa ter fé. Só que a fé que salva um pecador não é aquela fé que ele já tem desde que nasce. Aquela fé que crê no Buda, crê enfim, em várias coisas. Essa fé a gente nasce com ela. A fé que vai salvar é aquela fé onde um dia tomamos consciência da situação pavorosa do pecado e uma graça oferecendo, eu te perdoo. Não importa, eu te perdoo. Quando a gente tem esse encontro, o encontro com essa palavra, é que somos tocados pelo Espírito Santo e realmente desperta em nós uma fé. Essa fé, ninguém consegue ter ela por si próprio. Alguém pode chegar e dizer assim, poxa, hoje eu decidi crer em Jesus Cristo. Com essa fé que está escrito, eu tomei uma decisão. Hoje eu vou crer em Jesus Cristo. Somente Ele, e Ele pode me salvar. Não há um pecador no mundo, não há ninguém que possa fazer isso por si próprio. Veja o que diz, eu não preciso abrir, irmãos. Efésios, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo, pois pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não há um pecador, não há ninguém que possa ser salvo por decisão própria. É o nosso Deus e Pai que um dia toca no coração da pessoa, através de uma mensagem pregada, porque a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aí convence do pecado e do juízo. E a situação pavorosa do pecado toma conta do ser naquela hora, desperta a sua consciência e ele chora, ele se arrepende e aceita a graça do Senhor para a salvação. A grande pergunta é: nasceu de novo naquela hora? Glória a Deus! Recebeu pela fé um espírito novinho, recriado, onde Jesus salvou. A pergunta é: uma vez salvo, sempre salvo? Uma vez salvo, sempre salvo, como alguns pregam. Há pregações com essa linha de pensamento. Nasceu de novo, glória a Deus. Aqui eu quero começar a mensagem. Aqui, meus irmãos, eu quero começar a mensagem. O assunto que eu quero tratar é sobre provação. Especificamente a provação como agente da graça de Deus no processo de regeneração. Então nós vimos que a regeneração é esse novo nascimento, onde todos nós somos alcançados pela graça e misericórdia e recebemos um espírito novo, nos tornamos filho de Deus. Ele dá o poder de filho para nós. Agora, entramos no processo de regeneração, justificação e santificação, que é uma caminhada com Cristo agora. Eu estava indo para lá, agora eu tenho que vir para cá. É conversão, é voltar em sentido contrário. Então, nesse sentido, com essa compreensão, uma vez salvo, não quer dizer que está sempre salvo. Está salvo, sim. Está salvo. Está salvo. É garantido. Mas há um processo, e o verdadeiro nascido de Deus compreende esse processo e passa a vivê-lo. E é aqui que eu quero trabalhar a provação como agente nesse processo. Quantos estão me entendendo? A provação como um agente nesse processo, depois do novo nascimento, depois que se ouviu a palavra e passou-se a congregar, passou-se a viver e conviver com os irmãos numa hierarquia eclesiástica que Deus instituiu na igreja. Amém, meus irmãos? Então, é um processo onde a gente começa agora a caminhar, e eu quero falar sobre provação como agente nesse processo de regeneração. E eu quero propor aos irmãos dois paradigmas. Primeiro, a provação como agente mantenedor. Diga, agente mantenedor. E a provação como agente transformador. Diga, agente transformador. Então, a provação como agente mantenedor e a aprovação como agente mantenedor, transformador. Aprovação, primeiro, aprovação como agente mantenedor é passageira e inevitável. Veja o versículo 2. Meus irmãos,
tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Então, a provação nesse processo de regeneração é algo passageiro, mas inevitável. Tem que acontecer. É de Deus. Por isso, o título da mensagem é A Perspectiva de Deus nas Provações. Amém? A perspectiva de Deus nas provações nesse processo. Esse é o título da mensagem. Segundo ponto, o primeiro ponto é que ela é passageira e inevitável. O segundo ponto, na versão Nova VI, o texto está assim: o passardes por diversas provações, por diversas regiões diferentes, situação política, econômica e cultural diferente, com efeitos diferentes, de forma individual e coletiva, mas na perspectiva de Deus, cumprindo seu propósito. Veja o versículo 2, parte B. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, na versão, na Nova VI, de grande alegria o passardes por várias provações, diversas provações. Então ela é diversa, em épocas diferentes, locais diferentes, em culturas diferentes, e diversificada. A minha provação é diferente da sua. Numa comunidade, temos várias provações diversificadas no nosso meio. Segundo a palavra, diversas provações. Outro ponto, como provação como agente mantenedor. É o meio pelo qual é suprida uma necessidade. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. A provação, como agente mantenedor, é o meio pelo qual é suprida uma necessidade. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: necessitais de perseverança, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Os irmãos estão compreendendo para onde está indo isso? A perspectiva de Deus, nesse processo de regeneração, usando a provação como um agente. Agora veja o versículo 3 de Tiago. Olha a perspectiva de Deus. Versículo 3 de Tiago, no capítulo 1, diz: sabendo que, diga, sabendo que. Veja que a perspectiva de Deus é de que tenhamos consciência, sabendo que. A perspectiva de Deus é que tenhamos consciência de que através da prova da nossa fé, a necessidade dessa virtude, que é a perseverança, é suprida, e a sua vontade é feita, e as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Glória a Deus. Estão comigo? Glória a Deus. Então, aplicando isso para a nossa vida, ao contrário de muitos pensamentos equivocados acerca de adversidades e lutas que passamos, devemos encarar a provação na perspectiva de Deus. Glória a Deus. Vou repetir, porque nós estamos acostumados, na verdade, o que nós estamos lendo aqui. Tiago, no contexto atual do que a igreja vive, grande parte da igreja prega, Tiago está precisando de libertação.
Tiago precisa ir numa sexta-feira em algum lugar para passar por uma libertação, porque as dificuldades e adversidades da vida que ele está propondo é algo que precisa de libertação. Você é do Satanás isso. Você precisa fazer algum sacrifício, fazer voto, enfim, ir num dia específico e você vai lá, vai ser imposto a mão sobre você e vão te libertar das suas adversidades, dos seus problemas, porque Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Certo? Então, Tiago, nesse contexto que a igreja vive, em grande parte, é assim que funciona. Mas para nós não. Para nós, que usamos a Bíblia como regra de conduta e fé, crendo no Senhor Jesus, crendo que o que está escrito aqui é real, verdadeiro e pode libertar e salvar. No contexto no propósito de Deus para a nossa vida, é essa aplicação. Ao contrário desse pensamento. Ao contrário de muitos pensamentos equivocados acerca da diversidade e luta que passamos, devemos encarar a provação na perspectiva de Deus, que é essa aqui. Glória a Deus. Agora eu quero ir para o outro propósito. É propósito de Deus o aperfeiçoamento do caráter de todo aquele que Ele salva. É propósito de Deus o aperfeiçoamento do caráter de todo aquele que Ele salva. E eu proponho aos irmãos, então, o segundo paradigma, que é a aprovação como agente transformador. Quando a razão humana deixa de fazer sentido, quando as possibilidades humanas se esgotam, se prova, por experiência, a dependência de Deus. A aprovação é o agente transformador que dá origem, faz surgir a virtude da perseverança, que por sua vez é responsável pela transformação na prática. A aprovação é o agente transformador que dá origem para surgir a virtude da perseverança no pecador, que por sua vez é responsável pela transformação na prática. Não há em nada que se vá fazer na vida que traga um resultado sem perseverança. Não há. A gente olha para o Lucas, eu vou falar porque posso usar seu dom de músico. Você vê o Lucas, e é uma área que eu posso falar. Você vê o Lucas, pega no violão, parece começa a tocar, parece uma criança. Ele toca, pastor, toca, o ritmo bonitinho, gostoso e tal. Aí. Então, quando a gente olha para eles tocando, parece tão fácil. Nossa, pastor pega e tal, e muda para uma posição, muda para outra. O Lucas pega e tal, e parece que tão facinho de fazer aquilo. Só que para chegar onde chegou, eu falo porque sei. Houve muita perseverança. Mas muita perseverança. Quando a gente decide estudar um instrumento, aprender um instrumento, você começa a apertar os dedos e o dedo não vai, e o som vai, é ruim, é difícil de fazer, muito difícil. Mas você
está indo em busca do resultado. E você persevera. Aí você consegue fazer os acordes maiores, menores. Mas aí você depara com outro problema. Que você precisa perseverar. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa acostumar com aquele som e educar a sua memória auditiva. Também é um processo que vai perseverando. E ele vai perseverando. De fé em fé, de glória em glória. E ele ouve uma música, ouve outro, busca experiências, ouve mensagens, ele ouve mensagens, e ele vai pondo em prática, ele ouve uma música, ele vê o cara fazendo, é assim que faz, e ele vai aprendendo, e é com perseverança, de fé em fé, de glória em glória, para que aconteça na prática por experiência. Aleluia, irmãos. Agora, por que Hebreus 10:36 diz: necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa? Por que ele fala isso? É porque, na perspectiva de Deus, o crente não pode ser mal acabado. E no processo transformador, quem realiza a obra é a perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E aqui então, irmãos, eu quero concluir a mensagem com uma aplicação para nossas vidas. Ainda há muito que precisamos buscar nesse texto, concernente à praticidade que conduz à maturidade individual e coletiva. Tem muita coisa aqui, mas eu sei que o tempo não vai dar e eu não vou conseguir dar sequência em tudo isso aqui, que é agora a parte prática, né? Tem muita coisa. Se você olhar no versículo 6, no versículo 5, depois de tudo isso que nós vimos, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dada. Vou dar mais uma pincelada nisso aqui, não está no... ia concluir a mensagem aqui, concluo daqui a pouco, vou falar sobre esse versículo. Olha o que diz o versículo. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Há necessidade de sabedoria para se passar numa prova. E é aí que começa, quando se esgota as nossas possibilidades, como nós falamos no começo, a oração vai fazer a diferença. Se eu não estou compreendendo bem como passar por uma provação, estou começando a ser tentado. E o texto de Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. É hora de orar. Eu preciso de sabedoria. Porque eu estou quase cedendo. Na hora da aprovação. Na hora da aprovação. Não há super-homem. Não há quem, pela sua própria natureza carnal, possa prosseguir e ter perseverança, se não tiver sabedoria para determinadas situações numa aprovação.
E o bom de Jesus, o bom de Deus, que na sua perspectiva de regeneração, na sua soberana sabedoria e infalibilidade, aquilo que a mente humana não pode compreender, como que ele consegue fazer isso? Né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Até na provação, a falta de sabedoria, ele vem e supre a necessidade. Basta que ore. Que ele vai fazer o quê? A todos dá liberalmente e não censura. Ele não joga na tua cara, ó, já te dei ontem sabedoria, você jogou fora. Então, não. É sem censura. Eu não consegui, Senhor, ontem me perdoa, deixa eu, me ensina. Não, tudo bem, vou te mostrar como é que é. Uma nova mensagem para você ouvir. Vou trazer uma nova mensagem. Talvez hoje ele está trazendo uma nova mensagem para muitos aqui, para alguns aqui. Glória a Deus. Talvez Deus está trazendo uma mensagem nova. Começa de novo. Amém. Busca. Você quer sabedoria? Então ora. Eu vou te dar sabedoria. No momento que você estiver orando. Mas é no momento que você estiver orando. É naquele momento. Amém? Então, no processo de regeneração, na perspectiva de Deus, Ele não quer nenhum crente mal acabado, porque não ora. Ele não quer nenhum crente com falta de sabedoria, mal acabadão, imaturo. Uma hora, é o que ele diz aqui no versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai para lá, vai para cá, viu uma aprovação, mente dúbia, não tem firmeza, crê com uma fé que, né, Deus trata com a gente. Aquela fé que você tem, mas não a fé porque você pensa que vai cair do céu. Não, é uma fé que você tem, que se você fizer do jeito que é para fazer, Ele vai cumprir. Então isso é obediência. Então fé aqui tem tudo a ver com obediência. Ora, se eu obedeci, eu não sou merecedor de nada, mas Ele mesmo fala para mim, faz que... Então eu estou na certeza. Então eu estou certo. Orei, posso descansar. Ele fazendo ou não fazendo. Não importa. Eu sei que eu estou seguro. Essa fé. Não a fé vacilante. Vou fazer, mas vou esperar até depois da manhã. Eu vou esperar até depois da manhã. Não, faz 15 dias e ainda não aconteceu. Sabe quanto tempo Abraão foi provado? Para depois, pela perseverança, Deus dizer para agora eu sei que você... E o que Deus pediu para ele, a prova dele foi uma prova que realmente... Prova de Salomão. Pede o que você quiser. Olha que provação. Pede o que você quiser. Senhor, apareceu em sonho e falou para ele, pede o que você quiser. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para mim entrar, saber como entrar e sair diante desse povo, porque eu não tenho essa sabedoria. Já que você pediu a prova, já que você pediu sabedoria e não pediu fortuna, dinheiro, essas coisas todas, então eu vou te dar, além da sabedoria, isso. Que provação.
Porque é uma prova. Se Deus fala nesse tom, depois com ele, já que você... Então é porque ele estava fazendo uma prova com Salomão. E Salomão acertou na mosca. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Então, tem muita coisa aqui, muita coisa que não dá tempo da gente tratar, não é? Mas, por hoje, levemos conosco o entendimento da perspectiva de Deus nas nossas provações. Amém? Precisamos compreender a provação, que a provação é o único meio que nos leva a perseverar, até atingir uma maturidade mais completa, tão necessária nessa fase da igreja. Precisamos compreender que a provação é o único meio que nos leva a perseverar, até atingir a uma maturidade mais completa, tão necessária nessa fase da igreja. Eu espero, irmãos, que nesses estudos do livro de Tiago, que hoje o que Deus nos proveu aqui, possa encorajar os irmãos para cada vez mais e mais estarmos juntos buscando o conhecimento desse precioso livro. Nós estamos fazendo isso todas as sextas-feiras. Se você se interessar, se você almeja ser um crente bem acabado, se você almeja ser maduro, né? Buscar ser maduro, alcançar uma maturidade espiritual tão necessária para nossas vidas como a gente vê aqui. Vamos junto. Vamos junto. Eu, todas as sextas-feiras, vou estar aqui às 8 horas da noite, até às 9, junto com o pastor, junto com aqueles que se interessarem por isso. Buscarmos mais e mais, nesse livro de Tiago, a maturidade necessária que Deus deixou para nós nesse livro, para vivermos em comunidade, como crentes maduros e bem acabados, na perspectiva de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem compreendeu bem a palavra, dá um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Agora, as suas considerações.